Olá, meu nome é Alberto e seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. Se você caiu nesse vídeo, é porque talvez para você ainda não seja tão fácil, não seja ainda tão automático aplicar o princípio da responsabilidade única, o Single Responsibility Principle, o SRP, que é o S lá do Solid, beleza? E essa aula aqui é um formato de aula mesmo, é para ajudar você justamente nisso. A ideia é conseguir construir uma visão mais sistemática para que você tenha mais pragmatismo na hora de aplicar este princípio e consiga, obviamente, perceber se isso está te levando para um bom caminho ou para um caminho não interessante dentro da construção do seu software, beleza? Para facilitar aqui a ideia da aula, eu preparei uma apresentação falando justamente sobre o S aí do Solid, o princípio da responsabilidade única, né, o Single Responsibility Principle, para eu poder falar um pouco de como eu entendo que você pode aplicá-lo de maneira mais interessante no seu dia a dia. Então vamos lá, aqui. Então olha só, né? Então aqui, Single Responsibility Principle, como aplicar com cada vez mais precisão. Então eu separei aqui, o Bob Martin já falou, né, sobre ele de diversas maneiras, com diversas frases diferentes, porém todas elas querendo dizer basicamente a mesma coisa. Eu peguei uma delas para compartilhar com você. Então gather together things that change for the same reason. Separate things that change for different reasons. Ou seja, deixe juntinho coisas que se modificam pela mesma razão, separe coisas que são modificadas por razões diferentes. Então, só quando você olha para isso, não parece ser algo tão difícil, né? Eu vou deixar uns códigos aqui, que eu preciso alterar esses códigos em função da mesma razão, e eu vou separar código, quando eu perceber que eu estou alterando esses códigos por razões diferentes, eu coloco esse código em outro lugar. Basicamente é isso. Então, assim, a parte fácil, na minha opinião, de aplicação desse princípio é quando a gente olha aqui para as camadas do software, né? Então, sei lá, imagina que a gente vai ter uma parte de comunicação com serviços externos, vai ter a parte que é específica sobre os frameworks e bibliotecas que você decidiu utilizar, os protocolos de entrada de dado, por exemplo, ou de consumo de dado, interface com o usuário, né? Então, a user interface aí. Então, quando você olha para o seu software em camadas, e esse é um exemplo muito recorrente internet afora, né? Então, você tem que separar o seu código de domínio do seu código de framework, você tem que ser capaz de atualizar o seu framework, atualizar suas bibliotecas, modificar completamente essas camadas de infraestrutura, né? Frameworks e protocolos e tudo mais, sem necessariamente mexer no código que faz parte do core do seu projeto ali, né? Então, classes ou estruturas de dados que mantêm o estado da sua aplicação, classes ou funções que representam funcionalidades ou casos de uso, enfim, da sua aplicação, isso tem que ficar isolado. Então você separa isso. Você não quer que o código da sua interface do usuário interfira na sua regra de negócio, por exemplo. Então, esse daqui para mim são casos muito comuns, até de certo ponto mais triviais, e que assim, beleza, ajuda. Mas não é isso que você faz na maior parte do seu tempo. Na maior parte do seu tempo, você não está separando esse tipo de código. Você está codando regras de negócio que elas vão ficando cada vez mais complexas. E aí você, na hora que está codando esse tipo de coisa e tem que separar códigos, você para e pensa, beleza, cara, calma aí. Como que eu faço isso, né? Então, essa para mim é a parte difícil. Voltando aqui, deixe as coisas juntas que fazem sentido serem alteradas juntas, mantenha coisas que se alteram pela mesma razão juntas, separe coisas ali, né, que se alteram por razões diferentes. Então, por exemplo, quando você vai criar um novo microserviço para oferecer algum tipo de serviço aí dentro do seu ecossistema, especificamente, até onde vai a responsabilidade daquele microserviço? Quando você vai codar uma classe, pensando aqui em linguagens orientadas a objeto, por exemplo, então, que código vai naquela classe? Até onde vai a responsabilidade daquela classe? Quais são as operações que devem viver naquela classe? Quais são os atributos que devem viver ali? Como que você começa a perceber que talvez você esteja exagerando na responsabilidade que você está dando para aquela classe? Imagina que você está num projeto que tem um pacote, né, tem uma pasta, aqui pode ser um sistema utilizando uma linguagem orientada a objeto, um sistema utilizando linguagem funcional. Você tem uma pasta, um pacote cheio de classe, ou cheio de função e tudo mais. Como que você pensa assim, poxa,
Essas classes todas aqui devem ficar dentro desse mesmo pacote. Essas aqui devem ficar em outro pacote ou em outra pasta, essas funções. De novo, a parte fácil eu vou colocar os controllers tudo num canto, né? Independente do jeito que você estruture ali os seus módulos ou os seus pacotes dentro de um software e tudo mais. Eu não botei um outro slide aqui, mas imagina que você tem um módulo, você tem um sistema, você tem um módulo, imagina que esse módulo é algo que você pode gerar um arquivo de biblioteca, como um JAR ou outras extensões, uma DLL ou algo do gênero. E o que é que fica nesse módulo? Então, essas decisões para mim, que são as que compõem a maior parte das decisões do seu dia a dia, é aí que para mim o negócio fica mais complicado. E aí aquela sugestão de separa código de UI, de não sei o que, de banco de dados, blá 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 blá, e tal, beleza, ajuda. Mas não é o que você está fazendo o tempo inteiro. A maior parte do seu tempo, esses códigos são fáceis de você colocar nos locais corretos. Ou não são tão difíceis de você colocar nos locais corretos. Mas e essas decisões que não está tudo escrito ali, né, de maneira super nítida, pelo menos não ainda, antes de você continuar aqui na nossa aula aqui, né? Então, o tempo inteiro você está tomando decisão que fala sobre o princípio da responsabilidade única. O tempo inteiro. Você está criando uma classe nova, você está pensando sobre, você deveria estar pensando sobre isso. Você está escrevendo um método, você deveria estar pensando sobre isso. Você está juntando arquivos dentro de uma pasta, você deveria estar pensando sobre isso. Você está criando um novo microserviço, você deveria estar pensando sobre isso. Lembrando que ter uma responsabilidade apenas não significa que essa responsabilidade é super simples ou é muito complexa. Ela pode ser uma responsabilidade que envolva muitas coisas para você fazer. Pode ser uma responsabilidade que envolva poucas coisas. E então, de novo, o tempo inteiro você está tomando essa decisão em vários níveis de granularidade. Ou é na classe, ou é no módulo dentro de um grande serviço, ou é no serviço como um todo, ou é no serviço de granularidade um pouquinho mais fina ali, né? Que geralmente quando a galera vai para arquitetura de microserviço, eles são bem focados em fazer alguma coisa. Mas então o tempo inteiro você está tomando essa decisão. Você pode extrapolar um pouco quando você pensa em um problema realmente mais complexo que você não consegue, se você for atacar o problema de uma vez só, vai ficar tudo gigante, então você quer quebrar ele em subproblemas que delimitam ali um contexto de trabalho. E aí quando você fala de contextos de trabalho ali, né, de bounded contexts inspirados no Domain Driven Design, como é que você deixa dentro daquele problema que delimita aquele contexto de trabalho, como é que você foca num problema só, quando você pensa na responsabilidade daquilo, o que é que você tem que levar em consideração, tudo mais, beleza? Então, aplicar para mim, né, que é a minha opinião, aplicar o SRP é aceitar que você vai fazer de tudo para não misturar responsabilidades, mas vai misturar. Então, isso daqui para mim é batata. Você vai tentar pensar sobre isso, vai tentar ter um direcionamento interessante para você não cair na armadilha, mas vai cair, na minha opinião, é do mesmo jeito que todo software que a gente escreve, por melhor que a gente seja, todo software, todo código que a gente escreve, ele tem defeito ali junto dele, né? Ele tem bug, só que aí de vez em quando demora muito tempo para os bugs serem revelados. Depende muito da qualidade do software que você está escrevendo. Então, quanto melhor o software que você está escrevendo, mais confiável ele é. Então, supostamente, mais difícil é de revelar os bugs ali, né, durante o uso e tal. Mas eles estão lá. Eles estão lá. Para mim, é a mesma parada aqui. Você vai misturar responsabilidades. Você vai misturar. Mas, como que você pode fazer para minimizar essa chance? Ou para você misturar menos do que você misturaria sem uma orientação ali, né? Sem um jeito de refletir mais nítido e tudo mais. Então aqui a brincadeira é agora que o que você pode pensar para minimizar esses erros de mistura de responsabilidade, beleza? Então, acho que a primeira coisa aqui é você precisa ter nitidez sobre o problema que aquele pedaço de software quer resolver. Então, quando eu falo pedaço de software, você pode pensar na classe, você pode pensar num conjunto de classes que pode formar um módulo dentro de um grande sistema. Esse módulo pode ser um módulo dentro de um sistema monolítico, pode ser talvez um microserviço. Aí você pode abstrair um pouco aqui. A questão tem que estar nítido, de preferência até escrito em algum lugar. Qual que é o problema que a gente está resolvendo aqui, né? O que todo o código que a gente vai fazer aqui, o que ele se propõe a resolver? Aí você pode pensar em quais são as pessoas, enfim, né, o departamento, ou a área, ou aquele grupo de pessoas que está interessado nisso.
Então, nitidez sobre o problema é isso, é saber exatamente o objetivo daquele pedaço de software, é você pensar em quais pessoas se interessam ali por aquilo. Então, isso para mim é uma coisa, você precisa estar muito nítido, muito, muito nítido ali. E mesmo estando muito nítido, pode ser que você falhe. Eu lembro muito, né? Esse é um caso que fica muito na minha cabeça. Uma vez a gente rodou um serviço, era um sistema distribuído, a granularidade do serviço era um pouco mais grossa. A gente rodou um serviço que era responsável por organizar treinamentos. E aí, para receber um novo treinamento, a gente tinha um parse de código, de Markdown e tudo mais, que era um código, na minha opinião, pelo menos ali, né? Para mim, para mim era complexo de entender. E a gente codou tudo no mesmo serviço, né? Tanto a parte de lidar com os treinamentos, organizar os treinamentos, saber qual era o próximo passo do treinamento, enfim, né? Todas as lógicas voltadas para o treinamento, naquele mesmo local, naquele mesmo módulo, a gente também tinha esse código de passe. E depois que a gente entregou e viu rodando, e aí teve que dar manutenção, a gente falou assim, caramba, esse parser aqui, essa implementação não tem nada a ver com o resto desse código. Não tem nada a ver aqui com o resto desse código. Então é isso que você tem que ficar olhando o tempo inteiro. Então a ideia foi o quê, né? A gente não chegou a fazer, mas era pegar essa parte do parser, colocar numa biblioteca externa, porque o que a gente queria aqui era, dado que eu entro com treinamento, dado que eu entro com a especificação de um treinamento, eu quero transformar isso nos objetos que são importantes aqui para mim. Eu poderia consultar, por exemplo, esse serviço externo com essa responsabilidade só de parser, algo mais genérico e tudo mais. Então, e aqui também acho que já conectando, né? Você tem que pensar em coesão o tempo inteiro quando você pensa em na minha opinião, obviamente, né? Quando você pensa em responsabilidade única, você tem que pensar em coesão o tempo inteiro. Pensa em coesão, né? Aquela força de atração entre as coisas, que tudo tem que se relacionar, né? Tá coeso aqui, ó, e tal. Então, todas as unidades de código daquele pedaço precisam estar relacionadas, que foi o que eu acabei de falar que não estava, né? O parser, aquele código de parser, não tinha nada a ver com organizar treinamentos. Beleza? E de novo, isso é mais uma coisa para você pensar. Então você tem que ter nitidez sobre o problema. Então você sabe o que você está fazendo. E na hora que você está escrevendo um código, você está pensando, pô, esse código tem a ver com esse problema? Aí entra você pensar em coesão o tempo inteiro. Então, pô, esse código que eu estou fazendo aqui está coeso com esse problema? Essas abstrações que eu estou construindo estão coesas com esse problema que eu estou resolvendo? Quando eu olho para uma classe, os atributos que estão dentro daquela classe, eles estão coesos? Eles falam sobre a mesma coisa? Quando você olha para os métodos que você tem dentro de uma classe, as operações que você oferece na interface pública da classe, né? Os métodos públicos da classe, por exemplo, eles estão coesos no sentido de eles têm relação entre um e outro ali? Então pensar sobre isso o tempo inteiro eu acho muito valioso. Eu também acho aqui uma coisa muito importante de você evitar o que eu chamo de acoplamento mental. Então, quando você está codando, imagina que você está codando aqui numa equipe que está fazendo um conjunto de serviços. E você conhece as pessoas que estão trabalhando em outra equipe, que está fazendo outro conjunto de serviços e que vai consumir o seu. E aí, como você já sabe de características daquela outra equipe, você pode se deixar influenciar, falar assim, poxa, eu já sei que aquela outra equipe vai querer consumir isso aqui que eu estou fazendo desse jeito. E aí você começa a deixar o seu código ser influenciado pelo que você conhece externamente. Só que aquilo que você conhece externamente, que vai consumir, não tem nada a ver com o problema que você está resolvendo. O problema que você está resolvendo deveria direcionar o seu código, não o jeito que você conhece que alguém vai consumir. Talvez isso aí seja um outro serviço que você possa fazer, né? Como se fosse um serviço de front-end para aquela equipe, para que ela possa consumir, né, esse negócio que você está tentando resolver aqui, né, através de código e tudo mais. Então, toma cuidado para você não deixar que suas decisões de código que tem que serem influenciadas pelo problema que você quer resolver, cuidado para essas decisões também não serem influenciadas pelo seu conhecimento de contexto. Porque basta que você saia daquela equipe, vá para outra empresa, troque de time e tal, que você deixou aquele acoplamento com outro canto, que tá pensando em outra coisa e que talvez só quisesse te usar como um pedaço do workflow ali. E aí você começou a fazer o quê? É mais um pouquinho de quebra de responsabilidade única. Então, quebrar a responsabilidade única, né? Quebrar esse princípio, não vem de uma vez só, de uma paulada só, muitas vezes.
vem dessas pequenas tomadas de decisão que você vai acumulando com o tempo. Então, para quem já leu o livro do Programador Pragmático, né, o Pragmatic Program, eu acho que é assim, ele fala lá, né, eu não sei se de onde vem aquela expressão e tal, né, a teoria da janela quebrada, né, que o seu vidro não quebra quando uma pedrinha bate nele. Ela bate e faz uma fissurazinha. Aí bate outra e faz uma outra fissurazinha. Aí bate outra e faz outra fissurazinha. Aí de vez em quando bate a quarta e pau! O vidro quebra inteiro. Então você quebrar esse princípio dentro da parte de código que você está desenvolvendo é muito sobre isso. Então por isso que você tem que ter direcionamentos muito nítidos aqui, né? Então aqui, essas 3 primeiras sugestões que eu dei, né? Elas ainda têm um pouco de subjetividade, obviamente, beleza? Mas você já consegue pensar sobre, olhar para essas 3 coisas, né? Então, nitidez sobre o problema, coesão o tempo inteiro, evitar acoplamento mental, combiná-las o tempo inteiro quando você está codando aí a parada, para verificar, pô, será que eu estou respeitando a responsabilidade desse módulo aqui? Só que aí, né, para ficar ainda mais interessante, de novo, para você ter ainda mais coisa para refletir e para se guiar, que tal algo mais quantitativo agora, né? Então, você pode tentar pensar em algumas métricas a serem observadas quando você está codando. Eu separei algumas como sugestão. Então, por exemplo, imagina que as 2 primeiras têm relação, né? Então, imagina que você está fazendo o seu código e você começa a perceber, né, que as unidades de código, as suas classes, vamos pensar no sistema orientado a objeto, tá começando a subir cada vez mais o acoplamento, né? O tempo inteiro você está ficando mais acoplado, mais acoplado, mais acoplado, mais acoplado. Então, isso aqui pode ser um indício que você está fazendo mais coisas, está pegando mais responsabilidade para fazer do que você precisa. Tem outra métrica que chama fanout, que você olhando para uma classe, você olha o número de chamadas para outras classes que essa classe tem. Então, se ela está chamando muita coisa, será que ela não está com muita responsabilidade? Uma outra coisa que a gente olha aqui, que você pode olhar, é o RFC, né? Response for a Class, ou seja, quando alguém vai chamar métodos de uma classe sua, quantas chamadas possíveis ali, né, podem acontecer em função da interface pública? Será que não tem muito? Você pode olhar também para uma métrica específica de coesão, né, que é o LCOM aqui, né, Lack of Cohesion of Methods, que é quando você olha para os seus métodos e olha para os atributos, por exemplo, da sua classe, tirando métodos de acesso, né, getter, setter, propriedades, né, de outras linguagens e tal. Será que os métodos que tem ali dentro estão conectados com os atributos, estão fazendo uso dos atributos? Ou os métodos em geral estão fazendo uso, cada método faz uso de um atributo só ali diferente? Ou tem método que recebe parâmetro e nem usa o atributo e está morando na classe, ou seja, um método que tem 0 de coesão com a classe em si, pela perspectiva quantitativa ali da coisa, né? Coesão numa classe eu tenho um comportamento que opera em cima do estado da classe. Se eu tenho um método que não opera sobre o estado, só opera sobre os parâmetros, é um método que podia ser estático, porque ele está naquela classe, por exemplo. Então imagina que você olha para essas 4 e fala assim, caramba, eu vou pensar nessas 4 coisas quando eu estiver fazendo tudo que é código. Aqui são coisas quantitativas, e aí você junta essa com as qualitativas que você definiu, você junta essa com as qualitativas que você definiu, e talvez, eu botei aqui o carregador, e talvez você consiga preservar o máximo possível o princípio da responsabilidade única para aquele módulo que você está desenvolvendo. Então aqui, né, eu particularmente, aqui eu posso falar também por Anish, eu e Anish, a gente gosta muito de trazer sistematização para a engenharia. Então, aqui eu tentei te dar direcionamentos para você sistematizar a aplicação do princípio da responsabilidade única. Sistematizar você pode olhar como construção de guidelines, que foi o que eu te dei aqui. Você pode combinar, né, uma guideline com um checklist. Então você tem ali o checklist quantitativo, por exemplo das métricas que você pode usar aquilo para te influenciar no review de código. Então você tem, quando você define ali um baseline, um conjunto de práticas, de sugestões para a galera seguir, você tem esse direcionamento. Quando você tem algo que é mais quantitativo, você bate o olho e você pode analisar, você tem ali um checklist, você junta a guideline com o checklist e você começa a ter sistematização, que pode ser interessante dentro da sua organização, dentro do projeto que você está fazendo e tudo mais. E para mim aqui tem uma coisa também que é importante, que é sistematizar
facilita o reuso da linha de pensamento e ajuda na visão crítica sobre a aplicação. Então, quando você sistematiza, quando você tem guideline e tem, por exemplo, o checklist, é mais fácil de você mandar isso pela sua organização, mandar para outros times, sugerir isso, levar isso em outros fóruns da sua empresa para falar sobre a aplicação desse princípio, por exemplo, né, que ele é o mais subjetivo entre os princípios ali do Solid, os outros são mais diretos, pelo menos na minha opinião, beleza? Então, quando você tem isso, é mais fácil. E quando você tem esse guideline, esse checklist, você pode operar por um tempo com isso, sei lá, pode ser a duração da sua sprint, caso você seja guiado ou guiada por isso, pode ser uma duração de meses. E você para e fala assim, beleza, nesses últimos meses a gente operou desse jeito, para tentar dividir a responsabilidade. Como que a gente acha que tem sido? E aí você pode alterar o guia, alterar o checklist e por aí vai. Beleza? Mas basicamente era isso que eu queria dividir com você. Queria te ajudar na aplicação aí do princípio da responsabilidade única. Eu espero que esse formato de aula tenha te agradado, tenha sido interessante, beleza? E se você quer ficar cada vez melhor, né, uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais pronta, mais capacitada para aplicar boas práticas de programação no código que você produz, eu também te convido a conhecer o treinamento que eu e a Anish construímos, que chama Jornada Dev Eficiente. O nosso propósito lá é fazer com que as pessoas apliquem as boas práticas de programação com facilidade, independente da situação. Você vai encontrar o link tanto na descrição como no comentário que está pinado aqui nesse vídeo. Beleza? Mas era isso. Se você tem um comentário, se você gostou e quiser deixar um comentário, deixa aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer de responder para você. Era isso. Tchau.